Meus amados irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia 19 de julho, agora 9 horas da manhã, estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, aqui da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal no YouTube e também na nossa página pelo Facebook. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, pedimos que você se inscreva. E nós estamos com uma necessidade de alcançarmos pelo menos 1000 inscritos. Semana passada estávamos com 215 inscritos. E com o trabalho que estamos fazendo, com a ajuda de muitos irmãos, conseguimos a 400 e poucos inscritos, 405 inscritos. Então eu peço a você que está nos assistindo que se inscreva em nosso canal. Nós vamos iniciar nossa escola dominical e nós já queremos cumprimentar os nossos aniversariantes. Hoje, dia 19, nossa irmã Tânia Mara. No dia 22, o Gildário Barbosa. No dia 23, o diácono José Carlos Amorim. No dia 26, a nossa irmã Vilma Scarparo. No dia 27, a nossa irmã Luísa Santana, esposa do diácono Amorim. E também no dia 27, o nosso irmão Vitor Marques. E no dia 30, a nossa irmã Aparecida Lúcia. E também a nossa irmã Márcia Camilo. E na congregação de Pirangi, no dia 28, a nossa irmã Diana Caldeira. Então, a todos os nossos aniversariantes, as nossas felicitações nesse dia, e também nós vamos orar agora pela sua vida e pela sua família. E também nós vamos orar pelos enfermos. Quero pedir oração pelo Júnior, esposo da Lu, que trabalha juntamente com o nosso irmão presbítero André e Nayara, e também a Gabriela, amiga da nossa irmã Vânia Gonçalves, que precisa das nossas orações. E também lembrar de orar pelo nosso irmão Gabriel, neto, bisneto de nossa irmã Antônia Simões. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse dia e pedindo a Deus pelos aniversariantes e pelos enfermos. Bondoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos pela noite de descanso e te pedimos, ó Deus, coloca as tuas mãos, ó Pai, sobre nossas vidas e nos abençoe nesta manhã, cada família, Pai, que está reunida na tua presença, que o Senhor estenda as tuas mãos e que o Senhor venha derramar, ó Deus, da tua bondade, do teu Espírito Santo, Pai, sobre cada um de nós. E te pedimos também, ó Deus, uma bênção especial sobre os aniversariantes. Visita cada um deles, ó Deus, e traga, ó Deus, um renovo espiritual na vida de cada aniversariante. E oramos também pelos enfermos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurá-los conforme o teu poder e conforme a tua graça. Ó Deus, nós invocamos a presença gloriosa do Senhor, que o Senhor se manifeste, Pai, em nosso meio, que cada vida seja tocada pela tua palavra, e que cada um de nós que estamos aqui, Pai, reunidos para cultuar ao Senhor, possamos ser capacitados a te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados, nós vamos ler na palavra de Deus, no Salmo 145. Eu peço a sua atenção, eu peço a sua concentração. Reúna a sua família e vamos nos empenhar em adorar a Deus em espírito e em verdade. Salmo 145, a palavra do nosso Deus diz assim: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos,
e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, e atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome, para todo o sempre. Aleluia. Irmãos, esse salmo nos apresenta da bondade, da grandeza e da providência do nosso Deus. Versículo 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Que nós possamos cantar agora hinos, cânticos de adoração e de louvor a Deus. Mas não somente neste momento nós possamos entoar cânticos a Deus, mas que a nossa vida seja um verdadeiro canto de louvor e adoração ao nosso glorioso Deus. Vamos adorar a Deus com os nossos irmãos João Boian e Vinícius Gonçalves. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.
Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça. Senhor, obrigado pelo Teu grande amor por nós, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Sim. Eu te coloco agora, Deus, diante do Senhor, a escola dominical, que o Senhor use o Teu filho, Pai, o Teu servo, pastor Benones, para trazer a Tua palavra nesta manhã para a gente, Pai, que nós possamos aprender mais sobre o Senhor e fazer a diferença lá fora, Pai. Conduza esse momento agora, Deus, e que toda a honra e glória sejam dadas a Ti. É tudo que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida da nossa equipe que está aqui nos assistindo, nos auxiliando no trabalho da transmissão deste culto e na execução das canções e também de toda a organização deste trabalho de culto a Deus. Então, quero louvar a Deus pela vida da Aline, pela vida do Leonardo Matos, pela vida do João Boian e também pela vida do nosso irmão Vinícius Gonçalves. Nós vamos continuar adorando a Deus agora no estudo da palavra do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 19 e o 20. Romanos, capítulo 1, 19 ao 20. Mais uma vez eu peço a todos que estão nos acompanhando, se você não se inscreveu ainda em nosso canal no YouTube, nós precisamos que você se inscreva. Não custa nada e também não dói. Você não vai sentir nenhum tipo de dor se você se inscrever. Pelo contrário, você vai estar assim conectado com a programação da Igreja Presbiteriana de Catanduva e as programações que a igreja realiza, tenho certeza que irão edificar você e a sua família. Peço para que você também divulgue a programação do Senhor através da igreja com seus amigos nas redes sociais. Evangelizar também é divulgar a palavra de Deus através das redes sociais. Romanos, capítulo 1, 19 e o 20. Antes de ler, eu só quero agradecer a Deus. Nós começamos uma atividade de captação de recursos para adquirir equipamentos para melhorar a nossa transmissão. Então, a igreja tem se unido, irmãos de fora da cidade de Catanduva, de outros lugares, têm sido tocados por Deus e têm sido instrumentos de bênçãos neste projeto de aquisição de equipamentos para a melhoria da nossa transmissão. Se você ainda não fez a sua contribuição, fique à vontade para fazer. Você que é membro da igreja, o conselho da igreja tem uma meta para toda a igreja, que nós sejamos 100% fiéis na devolução dos dízimos, porque este é um compromisso de amor para com Deus e para com a sua obra. Então, amados, continuando, nós vamos Romanos 1, 19 e 20. E antes nós vamos orar mais uma vez. Senhor, agora que vamos ler a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, ilumina a nossa mente, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos contemplar as verdades reveladas na Tua palavra. E não somente, ó Deus, nos dá a compreensão da palavra do Senhor, mas nos dá a bênção de sermos transformados pelo Teu Santo Espírito. Toma a nossa mente, o nosso coração, ó Deus amado, e nos molda conforme o Teu caráter. E também, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê a bênção de praticar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Até aqui. Meus irmãos, nós estamos dentro de uma temática chamada mordomia cristã. E a palavra mordomia tem a ver com o substantivo mordomo. E o mordomo é alguém que administra algo que não lhe pertence.
O mordomo é um responsável, é um administrador, um gerente de uma casa alheia. Nós temos visto isso, que Deus é o dono de tudo. E nós, seres humanos, fomos criados como coroa da criação e fomos colocados como regentes, como administradores daquilo que pertence a Deus. Na verdade, nada é nosso, nem a nossa vida pertence a nós mesmos. Deus é o dono dela, por criação, como direito de criador, como sustentador, como aquele que sustenta, que providencia os meios para que a vida continue, e sobretudo sobre a igreja de Cristo, sobre aqueles que foram regenerados através do Espírito Santo, pelo nome de Cristo Jesus. Essas pessoas pertencem a Deus pelo direito de redenção. Jesus pagou o preço, resgatando essas vidas e redimindo essas vidas do poder do pecado e do poder da morte. E hoje, amados, nós vamos apresentar a seguinte temática sobre o assunto de mordomia. Nós vamos falar como mordomos da Bíblia, mordomos da revelação de Deus. Por revelação, nós nos nossos dias, nesse último século, nós temos tido muitas pessoas que têm falado muito esse assunto de revelação. E em muitas denominações, esse termo é muito utilizado, embora não seja compreendido como de fato ele é. O termo revelação, de acordo com a Bíblia, ele traz um significado sobre o descortinar daquilo que era mistério aos homens, daquilo que era oculto ao conhecimento dos homens, e foi descortinado. E o que é esse ato de Deus descortinar aquilo que estava oculto ao homem? É o conhecimento de Deus. Essas informações específicas que muitas pessoas falam, o fulano me revelou que o ano que vem eu vou casar. O fulano me revelou que não é para mim viajar não, que semana que vem o ônibus vai capotar e não é para mim estar naquele ônibus. Irmãos, isso é muito perigoso. É muito perigoso porque o termo revelação não significa essas questões peculiares ou particulares ou assim, uma questão muito específica a nós, seres humanos. Embora Deus é vivo, Ele fala por meio da sua palavra. E quando Ele usa um meio para nos orientar, nos confortar, nos consolar, isso é chamado de atos da providência de Deus. Deus é vivo, Ele é o Todo-Poderoso, mas o meio dele falar com o seu povo e com toda a humanidade é através da revelação. E o que é essa revelação? É a Bíblia. A Bíblia é a revelação máxima de Deus. E a pessoa que trouxe essa revelação de forma assim mais completa é o nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos nomes de Cristo é Emanuel, que significa Deus conosco. O próprio Deus, Ele se fez carne. E na época, quando o homem pisou na lua, algumas pessoas disseram que o maior ato que o homem fez foi o fato de o homem ter pisado na lua. Mas o pastor, o reverendo Billy Graham, ele disse que o maior ato da história da humanidade não foi o homem ter pisado na lua, mas o maior ato da história da humanidade foi Deus ter pisado na terra. E Deus pisou na terra de uma forma corporal. Jesus é o Filho unigênito, é a segunda pessoa da Trindade. E Ele se fez carne. E a palavra de Deus fala que os seus discípulos viram a sua glória. E eles andaram com Jesus, eles conviveram com Jesus. Então, amados, nós como cristãos, nós somos mordomos destes benefícios criativos de Deus. E um desses atos maravilhosos de Deus foi a sua revelação. Então, amados, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto e de uma forma bastante sucinta, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como nós podemos conhecer a Deus? Como as pessoas podem conhecer a Deus? Será que é através de um sonho?
Será que é através de uma substância química? Será que é através de um olhar para a natureza? Será que a pessoa, olhando a natureza, ele vai conhecer a profundidade de Deus? Não. Olhando para a natureza, ele vai conhecer a realidade de que existe um ser criador. A Bíblia fala em Romanos capítulo 19, porque porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Manifestou através da criação, e isso é revelação geral. Ao olhar para a natureza, nós vimos que existe um Criador, mas nós não sabemos quem é. Para sabermos quem é o Criador, nós precisamos da revelação especial, que é a Bíblia. A Bíblia, ela mostra quem Deus é, e a Bíblia mostra o que Deus quer de cada um de nós. Por isso a Bíblia, ela traz esse termo tão singular e único. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Não é possível conhecer o Deus vivo a não ser pela palavra revelada, a Bíblia. Veja só, por meio da revelação do próprio Deus, Deus revelou-se ao homem. E isso não foi por uma atitude do homem, mas foi por uma atitude de Deus. Deus quis se revelar. A não ser que Deus se mostrasse a nós, nenhum ser humano teria condições de conhecê-lo. Quando somos agraciados com o conhecimento de Deus através da sua palavra, nós temos esse privilégio de saber quem Deus é, mas também nos tornamos responsáveis em sermos mordomos desta revelação. Nós tornamos-nos responsáveis em transmitir a revelação de Deus às pessoas que não conhecem a Deus, agindo mais uma vez como mordomos do que Deus nos entregou. Então hoje nós vamos ver como sermos mordomos da revelação de Deus. Em primeiro lugar, eu quero ler um outro texto que está lá em Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 19. Gênesis 28, 10 ao 19. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Eu gostaria de ler esse texto. E nós vamos ver aqui um ato da revelação de Deus para nós. Gênesis 28, 10 ao 19. Diz assim a palavra de Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Até aqui. Meus irmãos, Jacó saiu da sua terra e partiu para uma terra distante para fugir da ira do seu irmão Esaú. Você sabe muito bem o contexto. Jacó, ele passou na frente do seu irmão e, por um ato de esperteza, ele pegou a bênção da primogenitura. Mas antes, Esaú, com desdém, ele negligenciou o valor da bênção da primogenitura.
quando ele chegou com fome em casa, pediu a comida que Jacó havia feito, e Jacó disse: eu te dou, mas você tem que me vender por esse prato de lentilhas o seu direito de primogenitura. Então Esaú, não valorizando a bênção de Deus, por um repasto ou por um prato de comida, por um alimento que mata a fome imediata, ele negligenciou, ele como desprezou a bênção do eterno e soberano Deus. Jacó não. Jacó ele valorizou. E essa foi uma das causas que Jacó teve que fugir para não ser morto na mão do seu irmão. E quando ele foge para Padã Arã, para a terra dos seus familiares, ele não está com interesse de buscar a Deus. Ele está com interesse de salvar a sua vida. Ele não está com interesse de adorar a Deus, de cultuar a Deus e nem de conhecer a Deus. Mas o que a palavra de Deus fala? Que Deus se revelou a Jacó. E a revelação que Jacó recebeu da parte de Deus é semelhante às pirâmides egípcias, ou aos templos astecas, ou aos maias da América Central e até do Sul. E também aos zigurates da Mesopotâmia. Esse modelo arquitetônico nós encontramos no mundo inteiro, semelhante à Torre de Babel. As pessoas faziam uma base quadrangular e erigia de uma forma triangular, indo até os céus, e lá no mais alto eles faziam um altar. E ali, aqueles homens, na tentativa de buscar a Deus, de conhecer a Deus, eles faziam algo com seus próprios esforços para assim conhecer a Deus. O que o texto de Gênesis nos mostra? Que a revelação de Deus foi totalmente ao contrário. Jacó não estava buscando a Deus, Jacó não estava querendo conhecer a Deus, mas Deus veio ao seu encontro. E Jacó passou por uma experiência inversa. Ao invés dele subir, como as pessoas na época dele faziam, na verdade foi Deus que veio até Jacó. Enquanto dormia, Deus revelou-se a ele, dando-lhe um sonho no qual viu uma escada que dava acesso ao céu. Nessa escada, apenas anjos subiam e desciam. E o mais espetacular é que o próprio Deus estava próximo de Jacó. E Deus, então, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Sou o Deus de Isaque. E aí Deus, ele mostra a aliança que Deus havia feito com Abraão e com Isaque. E renova a sua aliança. E renova a sua promessa. E fala de quem ele é para Jacó. E mostra as promessas que ele tem para Jacó e para a sua posteridade. Jacó não conseguiria ir até Deus, mas Deus veio até ele. Este é o significado da revelação. Se Deus não tivesse se revelado a nós, seres humanos, nenhum ser humano era capaz de conhecê-lo. Por causa da mancha do pecado, que obscureceu todo o nosso entendimento, e de acordo com a ação de Satanás, os nossos entendimentos ficaram obscurecidos, e nós só podemos conhecer a Deus através da revelação que ele quis fazer de si próprio. Então, meus amados irmãos, nesse texto que nós lemos em Gênesis, Deus é o personagem principal. Ele é quem tomou a iniciativa de revelar-se a Jacó. A reação reverente de Jacó foi chamar aquele lugar de Betel, que em hebraico significa casa de Deus. Deus realmente se fizera presente naquele lugar, mas ele não havia sido invocado, ele não havia sido adorado, e nem muito menos Jacó buscava conhecê-lo. Ele se revelou a Jacó. E esse mesmo processo, irmãos, ele é um processo espiritual que acontece com todos nós, na nossa salvação. Se não fosse Deus que tomasse a iniciativa de levantar um pregador, de levantar um missionário, de levantar um músico, de levantar um instrumento humano para vir até nós e pregar do seu evangelho, jamais nós poderíamos ir até ele. Você aí que está me vendo, você que está me ouvindo, de uma certa forma você pode concordar comigo que você creu em Jesus, você o recebeu como seu Senhor e seu Salvador, mas antes de você crer, Deus usou um instrumento e um expediente para revelar-se até o seu coração. Então, amados irmãos e irmãs, esse ensino mostra que Deus ele toma iniciativa para revelar-se ao seu povo.
Agora nós temos um segundo ponto. Deus se revela a todos. De uma certa maneira, Deus ele se apresenta a todos. E o texto que nós lemos em Romanos, capítulo 1, versículos 18 e o 19, melhor, o 19 e o 20, até chama a responsabilidade todos os seres humanos, falando que os tais são indesculpáveis, porque aquilo que se pode conhecer de Deus, Deus se manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Se você pega um índio na sua tribo que nunca leu a Bíblia, se você pega um aborígene lá na Austrália, um beduíno no Oriente Médio, um esquimó lá no Alasca, aonde essa pessoa estiver, mesmo que ele não tenha o conhecimento da palavra de Deus, ele vai saber que existe um ser superior. Ao olhar pela criação, ele vai saber que tudo que existe é porque alguém criou. Uma mente inteligente criou todas as coisas. Ele não vai saber quem é, mas o conhecimento que tem o Criador, o torna indesculpável de não adorar o Criador e adorar a criação e a criatura, que é o que as pessoas fazem. Ao invés de adorar a Deus, adoram a si mesmas e adoram a criação. Então, meus amados irmãos, ao revelar-se, Deus remove o véu que nos impede de conhecê-lo. Não podemos conhecer a Deus por meio de especulação. A nossa fé é uma fé que está baseada na revelação de Deus. Deus veio até nós. E ao olharmos lá em Gênesis capítulo 3, Adão havia pecado. Eu gosto muito de citar esse texto. Adão havia pecado, havia desobedecido a Deus, havia transgredido a vontade de Deus. Adão, com a sua liberdade completa e total, escolheu o contrário a Deus. E no versículo de número 7, a palavra de Deus diz no capítulo 3, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tentaram resolver o problema pelo seu próprio braço, pela sua própria força. E o versículo 8 diz assim, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Não foi Adão que pediu, não foi Adão que chamou por Deus, foi Deus que chamou por Adão. Adão fugiu de Deus. Adão, pesado pela sua culpa, pela sua desobediência, teve vergonha do seu ato, teve medo de Deus e se escondeu de Deus e fugiu de Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça, ele foi lá onde Adão estava, lá no fundo do poço, e disse, Adão, onde estás? É o que Deus faz. Eu não sei onde você está espiritualmente, eu não sei qual é a posição espiritual que você está, mas o Senhor continua chamando os pecadores, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados irmãos, a nossa fé, ela tem uma ênfase nessa transmissão da revelação de Deus. O que eu fiz agora foi transmitir a revelação de Deus. Nós temos de falar do que vimos e ouvimos, aquilo que Deus se mostrou a nós através da sua palavra, aquilo que Deus tem mostrado a nós através do estudo da tua palavra, da manifestação da sua graça, do teu Espírito Santo morando em nós, do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós não podemos nos calar. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, nós não podemos calar. Assim disseram os apóstolos diante dos acusadores e dos perseguidores de Cristo, da igreja de Cristo, lá em Atos dos Apóstolos. O importa é ouvir a Deus, a ouvir a homens. E aquilo que nós temos ouvido e visto e testemunhado, isso nós vamos transmitir com toda alegria, e nós devemos fazer com toda alegria do nosso coração. Irmãos, enquanto as religiões místicas, elas trabalham e defendem e se concentram na ascensão da alma até o ser divino, a nossa fé cristã enfatiza a descida do ser divino até nós, pecadores. William Barclay, ele diz que não é o extraordinário o pecador buscar Deus, porque o pecador é carente, porque o pecador é falido,
porque o pecador é necessitado. E Deus é a fonte inesgotável da vida. Isso não é extraordinário. Não é extraordinário um faminto buscar um restaurante. Não é extraordinário um doente buscar um médico. Não é extraordinário uma pessoa nua procurar uma loja para comprar roupa. Não é extraordinário um desempregado procurar um emprego. Mas o extraordinário é o ser supremo, soberano, criador dos céus e da terra, totalmente autônomo, totalmente satisfeito em si, não precisa de nada e nem de ninguém para ser quem Ele é. O extraordinário é esse Deus vir até nós e se revelar até nós. E é isso que Deus fez. E a nossa fé é enfatizada nessa verdade. Romanos 3, 10 a 11, ilustra muito bem que não é possível se achegar a Deus pela escada do mérito. A palavra de Deus diz assim, Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Meus queridos, a palavra de Deus mostra para nós que não é possível conhecermos a Deus, nem pelos nossos méritos, nem pela especulação. Não há quem entenda. E também nem pela escada do misticismo, não há quem busque a Deus. Aqui nós temos 3 escadas. A escada do mérito, não há justo, nenhum sequer. A escada da especulação, não há quem entenda. Por mais que nossa mente procure compreender a Deus, a nossa mente é finita e é manchada pelo pecado. E Deus é eterno, soberano e infinito. Como nós poderemos, a nossa mente, abarcar e conseguir compreender toda a infinitude do único Deus, do único ser infinito? Nós só podemos conhecê-lo pela revelação que ele faz de si mesmo. E também não podemos pela escada do misticismo, não há quem busque a Deus. Então, amados irmãos, foi através da encarnação do Verbo que Deus desceu a escada para nos remir. Romanos 3, do versículo 9 até o versículo 25. E eu quero ler aqui a partir do versículo de número 12. Romanos 3, 12 ao 25. Diz assim a palavra de Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Até aqui, irmãos. Portanto, Deus não espera que nós o achemos por nós mesmos. Isso é impossível. Mas sempre vai ao nosso encontro e se revela a nós. Como nós acabamos de ler aqui, por obras da lei, ninguém é capaz de ser justificado. Porque a lei, ela mostra o nosso pecado. Quando a Bíblia fala, não adulterarás, o que nós fazemos? Adulteramos. Às vezes a gente nunca traiu a esposa, nunca traiu o marido fisicamente, mas no pensamento, Jesus disse que só de olhar com intenção impura, você já cometeu o pecado. Ah, pastor, eu nunca cometi homicídio. Talvez você nunca matou de verdade, mas a palavra de Deus fala que se você tem ódio no coração, você já cometeu assassinato. Quem nunca odiou? Até mesmo uma pessoa que é da própria família, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que cuida da gente. Então, meus queridos amados, a lei, ela vem mostrar, a lei é boa, e a lei revela a nossa pecaminosidade, e mostra que pela nossa própria justiça,
jamais poderemos conhecer a Deus e satisfazer a justiça de Deus. Por isso que Deus mandou o seu Filho para a nossa propiciação, para que pela fé em Cristo Jesus possamos conhecer a justiça de Deus, que é Cristo. Então, amados irmãos, nós fomos agraciados com a missão de partilhar a revelação de Deus e não podemos nos eximir disso. Somos testemunhas de Cristo Jesus. Atos capítulo 8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Jesus, lá em Mateus capítulo 5, dirigindo aos seus discípulos, ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Essas duas analogias, elas mostram o papel dos discípulos de Cristo, da igreja de Cristo, de proclamar e de anunciar a revelação de Deus para a humanidade. O sal, ele faz a diferença, ele dá sabor ao alimento. A luz, ela ilumina a escuridão e ela mostra o caminho. Reverendo Hernandes, ele diz: ou você é um corpo missionário, ou então você é um campo missionário. Por corpo missionário são aqueles que são testemunhas de Cristo e falam de Cristo e anunciam a Jesus e proclamam a revelação de Deus para a família, para os amigos, a tempo e a fora de tempo, anunciam Jesus. Se você não tem conseguido fazer isso, meu irmão, peça ao Espírito Santo de Deus, peça a Deus que te revista de poder, clame a Deus que te renove com poder e te dê graça, para que você possa testemunhar de Cristo. Porque esta é a vontade de Deus, que nós façamos discípulos de todas as nações, hoje e em todo o tempo que Deus nos permitir. Terceiro e último lugar, meus irmãos amados, nós estudamos a revelação. O que podemos conhecer não é propriamente ou diretamente Deus. Nós não podemos pegar Deus e levar para um laboratório. Nós não podemos pegar Deus e colocar no microscópio. Nós não podemos pegar Deus e colocar num tubo de ensaio e fazer ali experiências com a essência de Deus. O que nós estudamos é a revelação que Ele fez a seu próprio respeito. E isso é a Bíblia. E esse estudo da Bíblia é chamado de teologia, que significa estudo de Deus. Embora a revelação geral providencie um certo conhecimento de Deus, é na revelação especial, é na Bíblia, que nós conhecemos com profundidade. Portanto, ao falarmos agora do estudo da revelação, nós referiremos ao estudo da Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus e palavra de Deus para nós. 3 condições para que a teologia seja possível. Sem essas 3 condições, nós não teremos nenhum tipo de confiança em Deus e nem na sua palavra. Primeira condição: deve haver um Deus. Nós devemos partir do pressuposto ou da confiança que tem um Deus, um Criador, um Senhor dos céus e da terra. Segunda condição: esse Deus deve ter se revelado ao homem. Se Deus existe, e se Ele quer ser conhecido, então Ele teve que se revelar ao homem. Terceira condição: o homem deve ter a habilidade de receber essa revelação. Deve ter a habilidade de entendê-la e deve ter a habilidade de usá-la. A Bíblia, a revelação de Deus, é a revelação do único Deus, dentro daquilo que nós seres humanos podemos entender, podemos receber, podemos entender e podemos usar. A Bíblia, ela não é um compêndio de filosofia, a Bíblia não é um compêndio de física ou de química ou de matemática. A Bíblia é a revelação de Deus, escrita de uma maneira que as pessoas podem receber, sejam elas simples ou sejam elas cultas, sejam elas pessoas intelectualizadas ou sejam pessoas sem o conhecimento de muita intelectualidade, ou sem intelectualidade alguma. A Bíblia foi escrita para gente simples e também para gente que tem grandes conhecimentos, como nós podemos ver na Bíblia, como o caso do apóstolo Paulo. Amados, se Deus tivesse revelado sem capacitar o homem a compreender a sua revelação, a revelação seria inútil.
Isso não seria uma revelação de Deus, seria um esconder de Deus. No entanto, nós cremos que Deus capacitou o homem a captar o que transmitiu acerca de si. E fez registro dessa sua transmissão, a fim de que fosse estudado por gerações. Por isso, irmãos, a teologia é o estudo da única verdade revelada de Deus, conforme registrada de forma infalível na Bíblia. Se nós não cremos na infalibilidade da Bíblia, nós perdemos todos os parâmetros possíveis, objetivos, racionais, intelectuais, de poder estudar a Deus. Aí a situação fica de uma forma muito abstrata, totalmente subjetiva. E aí a gente cai no relativismo, que é a prática da nossa contemporaneidade, onde cada um tem a sua verdade. E cada um diz que entende Deus e conhece Deus conforme a si mesmo. Jamais vão conhecer a Deus. Conhecendo a si mesmo, estão fazendo culto a si mesmo. Ao invés de cultuar o Criador, vai estar cultuando a criatura ou a criação. Então presta atenção. A fim de não compreendermos a Deus e sua criação de forma errônea, devemos ter certas atitudes no estudo da revelação. Primeiro, nós somos recipientes da revelação. Nós não somos juízes da revelação de Deus. O homem deve estudar teologia não como juiz, ignorando aquilo que considera desagradável e inaceitável na revelação e determinando o que pretende estudar e o que pretende crer. Não podemos determinar o que é correto na Bíblia e o que não é. Nós devemos aceitar a revelação como um todo e não impor condições para aceitá-la. Sabe por quê? Porque nós não somos juízes da revelação. Nós somos recipientes da mesma. Devemos, irmãos, aceitar a revelação como a palavra infalível de Deus, de uma forma que nós podemos recebê-la, entendê-la e usá-la. Quando o homem é norteado pelos seus preconceitos, ele sai do real objeto do estudo teológico, que são os fatos revelados. E ele parte em direção a opiniões subjetivas, criando assim uma religião pessoal. Ele deixa os fatos revelados na Bíblia e passa a seguir algo subjetivo. Isso é uma religião que ele mesmo está criando de acordo com a sua opinião, e não com os fatos revelados na palavra de Deus. Mesmo, amados, que não saibamos explicar os paradoxos bíblicos. Por exemplo, Deus é três, mas é um. Isso é um paradoxo. Como que nossa mente explica isso? Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. É um Deus só. Subsiste em três pessoas. Isso é um paradoxo. Como entender que Cristo é 100% homem e 100% Deus? Como entender que na Trindade Santa, a segunda pessoa da Trindade tem um corpo glorificado? Como entender que Deus é soberano e o homem é 100% responsável? Como entender esses paradoxos? Mesmo nós não sabendo explicar isso, nós não podemos negar o fato de que Deus se revelou assim na sua palavra. E de que se a revelação mostra assim, nós não somos juízes da palavra, pelo contrário, somos receptáculos ou recipientes da mesma. E precisamos, então, aceitá-la, como Jacó fez. Há muitas pessoas que querem entender Deus. Há muitas pessoas que querem definir Deus. Há muitas pessoas que querem fazer assim, de uma forma muito minuciosa, explicar Deus a partir dos seus próprios conceitos. Jamais. Nunca. Que você vai conseguir, a pessoa que tenta fazer isso, como eu já disse, vai estar manifestando uma religião dele mesmo. E muitas vezes, um culto a si mesmo. Um culto ao seu pensamento e ao seu achismo e aos seus conceitos, e muitas vezes são preconceitos. Meus irmãos amados, a saída
não é ser levado pela nossa própria arrogância e determinar que uma doutrina está certa ou errada. Precisamos reconhecer a finitude da nossa mente e nos colocarmos na posição de meros recipientes da revelação divina. Isso é muito importante. Como mordomos da revelação de Deus, nós não somos juízes da mesma. Nós somos servos em casa alheia. A Bíblia é a revelação de Deus. Nós não temos o direito de pegar uma página e rasgar porque eu não entendo aquela página. Ou de pegar e escrever alguma coisa que não está escrito. Eu não tenho o poder, nem o direito e nem a capacidade de fazer isso. Ninguém tem. O único que tem é o autor. E o autor é o Deus triuno, o soberano que se revelou. Segundo ato importante para a gente compreender a Deus e a sua revelação de forma correta é saber que o nosso entendimento da revelação nunca é perfeito. Vou falar de novo. Uma segunda atitude nossa para compreender a Deus e a revelação que Deus faz de si é ter a humildade de aceitar que o nosso entendimento da revelação nunca é perfeito. Repita comigo. O nosso entendimento da revelação de Deus nunca é perfeito. A revelação é perfeita, mas a teologia não é perfeita. A Bíblia é perfeita, mas o estudo humano da revelação, que é a teologia, não é perfeito. No entanto, devemos buscar a ajuda do próprio Criador no entendimento da revelação. Quem não procuraria a ajuda do artista para compreender a sua pintura? Quem não procuraria a ajuda do autor para compreender o seu livro? Quantos não entrevistam autores de grandes enciclopédias e de livros e de teses? A própria monografia ou a tese de mestrado ou doutorado, eles fazem uma banca de exame e perguntam para o autor daquele trabalho o que aquele trabalho quer dizer. Nós precisamos entender, amados, que o nosso entendimento da revelação nunca é perfeito. Compreendemos melhor a Bíblia quando somos norteados pela forma como a própria Bíblia interpreta a si mesma. Nós somos melhores orientados pela palavra quando cremos que a Bíblia interpreta a si mesma. Textos difíceis são explicados em outros textos. Por isso nós precisamos ter uma compreensão sistemática da palavra de Deus. Por isso que nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia. Irmãos, há muitos que querem conhecer a Deus, mas nunca leram a Bíblia. Nunca fizeram a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Há muitas pessoas que querem conhecer a Deus e definir Deus, mas não têm o hábito de fazer um estudo profundo da palavra de Deus. É muita audácia, meus irmãos. É muita audácia. Como que eu posso ser assim? Sabe, me colocar numa posição de querer entender Deus se eu não consigo ler a sua revelação e estudar a sua revelação? Em terceiro lugar, a terceira atitude para entendermos e compreendermos a Deus de uma forma correta é sabermos que devemos usar a revelação para o propósito para a qual foi dada. Nós precisamos saber qual o propósito da revelação. A revelação não pode ser considerada um mero objeto de estudo. A revelação não pode ser um fim em si mesmo. Nós não podemos estudar a revelação como um mero exercício acadêmico. Não foi para esse fim que a Bíblia foi dada. A Bíblia não foi dada como um material de química, física, biologia. A Bíblia é a revelação de Deus que mostra quem Deus é e o que Deus quer do homem e o que o homem deve fazer para que ele seja salvo e aceito por Deus. Não há valor algum em ter conhecimento sobre Deus que não conduza ao conhecimento de Deus. O que adianta eu estudar sobre Deus e não conhecer a Deus? Eu mesmo cito o meu exemplo, que fui batizado com 45 dias. Meu bisavô já era da igreja presbiteriana, meus avós, meus pais. Eu cresci na igreja, nunca me afastei da igreja. Mas eu fui conhecer o Deus da Bíblia com 19 anos de idade, na minha conversão, no dia 18 de fevereiro de 95. E há quantos que estão dentro da igreja, mas Deus não está dentro do coração dessa pessoa? E muito mais. Há quantos que falam que são de Deus, mas nunca leram sobre Deus
e não têm nenhuma vontade de conhecer sobre Deus e nem conhecer de Deus. Ficam buscando em experiências místicas, em experiências subjetivas, onde há persuasão humana, onde há manipulação humana, onde até ingerência maligna. Meus amados, nós certamente acharíamos muito estranho se alguém gastasse toda a sua vida estudando um homem sem, contudo, mostrar qualquer interesse em conhecer esse homem. Conta-se a história de um mendigo que não tinha agasalho. E ele recebeu roupas para se agasalhar. No outro dia, encontrou aquele homem morto. E o agasalho jogado na calçada. Ele estava sem roupa, e o agasalho que ele tinha ganhado, ele não usou. Isso é uma lenda, isso é uma fábula. Mas vem retratar bem. Esse mendigo, ele examinou o padrão da lã. Ele fez um estudo exegético. Ele procurou compreender o material da lã. Há muita gente que quer fazer um estudo profundo da Bíblia. E o termo de um estudo profundo da Bíblia, lá nos originais, nas línguas originais, é uma exegese. Esse mendigo, além de fazer um estudo exegético, ele também fez um estudo cronológico. Ele viu a aparência da blusa em seus vários estágios durante ali a sua produção. Ele viu a data, ele viu ali quem fabricou, ele viu onde foi o material que foi composto aquilo ali e tudo mais e tal. Ele fez um estudo cronológico, chamado por alguns, se avaliarmos e colocarmos isso no estudo do texto de uma teologia bíblica, foi olhar o contexto religioso, histórico, político, o contexto gramatical, o contexto semântico. E, por fim, ele fez uma avaliação da parte da frente, da parte de trás, como mangas, como colarinho, ou seja, ele fez um estudo sistemático daquela blusa. No entanto, ele não usou aquela blusa. E aquela blusa seria para aquecê-lo do frio e protegê-lo da morte. E ele morreu. Por quê? Porque ele estudou a lã, ele estudou o fabricante da lã, o tecido da lã, ele estudou as partes da roupa, mas ele não se apropriou. Há muitas pessoas que estão querendo fazer da Bíblia um estudo acadêmico, uma coisa engessada, uma coisa assim, sem contato com Deus. A teologia não deve ser simplesmente o estudo da revelação que veio de Deus, mas deve nos conduzir ao próprio Deus. Quero finalizar. Nós nunca teríamos conhecido o Criador se Ele não tivesse nos dado o seu manual de instruções, o seu manuscrito. Ele revelou. E a revelação dele envolveu a inspiração. Quando ele foi falando, ele foi inspirando aqueles homens a escrever sem erro. A Bíblia toda foi inspirada. Lá em Timóteo fala, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas o que adianta eu conhecer a palavra de Deus, mas não praticá-la? O que adianta eu conhecer profundamente a palavra de Deus, mas não ter um conhecimento profundo do Deus que a Bíblia revela, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Pai Celestial, do Criador soberano, daquele que vive, reina e governa e julga céus e terra. Pode passar tudo nesse mundo, mas nenhum i e nem um tio da palavra de Deus cairá. Quem disse isso foi o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. Amados irmãos, esse há de nos fornecer um manual de instruções, a iniciativa de um Deus que quer ser conhecido. No mundo hoje, há mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E muitas vezes nós ficamos envolvidos com o nosso próprio umbigo. Esquecemos de preocupar que nós temos uma missão, porque nós somos mordomos da revelação de Deus. Nós somos chamados para ser testemunhas, e testemunha conta o que viu e o que ouviu. E o nosso testemunho é isso. Antes eu era perdido, vazio, pobre, nu, não no sentido material, no sentido existencial. Mas Cristo me salvou. E hoje eu sou um novo homem,
porque Cristo está em mim. E agora eu sou de Cristo e vivo para a glória dele e para mostrá-lo para as pessoas que estão perdidas. Nosso objetivo é estudar esse manual, seguir os passos nele apresentados, para que cheguemos ao objetivo final, conhecer a Deus de forma verdadeira e salvadora, a fim de proclamá-lo para as outras pessoas. Quero fazer a seguinte aplicação. Crendo que o homem sem Deus é vazio, nós podemos refletir sobre a importância da revelação para que o homem conheça Deus. Pelo fato do estudo de Deus, teologia, só ser confiável quando baseada na autorrevelação divina, veja como é importante termos conceitos sobre Deus sempre fundamentados na sua palavra. De onde vem a sua teologia? A minha teologia vem da palavra de Deus. E eu recebo essa teologia com meu joelho dobrado, com meu coração quebrantado e pedindo a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que nós sejamos levantados por Deus para sermos bons mordomos desta revelação maravilhosa que Deus colocou em nossas mãos. Que nós possamos conhecer a Deus e que nós possamos fazê-lo conhecido a tempo e a fora de tempo, com amigos ou com estranhos, com familiares ou com pessoas que não têm nada a ver com a nossa família. Vamos orar e assim encerraremos a nossa escola dominical. Pai Santo, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo, ó Deus, pela revelação que o Senhor fez, porque se o Senhor não tivesse revelado, jamais ninguém poderia conhecer a ti. Mas graças a ti, ó Deus, nós temos o privilégio de podermos, ó Deus, conhecer a ti, Deus bondoso, misericordioso, ó Deus que tem derramado sobre nós, ó Deus, a tua bondade, o teu perdão, a tua salvação. Ó Deus, nós que andávamos nas trevas, e não pelos nossos méritos, mas pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos trouxe para pertinho de ti. E nós queremos te servir, te honrar, te conhecer. Revela-te a cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, ter um apreço pela tua palavra, uma dedicação pela tua palavra, e que nós possamos ter um compromisso, ó Deus, de realmente, ó Pai, sermos bons mordomos da revelação que o Senhor nos deste. Nós oramos agradecidos no nome santo do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram no trabalho deste culto aqui na igreja. Nosso irmão João Boian, nossa irmã Aline, nosso irmão Vinícius, nosso irmão Leonardo. Quero louvar a Deus também por cada irmão, telespectador, que está assistindo agora e cultuando a Deus juntamente conosco. Que você tenha uma ótima tarde de domingo, um almoço abençoado e você venha, 19h30, neste mesmo canal no YouTube, lembrando que nosso culto, ele começa com um prelúdio 15 minutos antes. E 19h30, com a graça de Deus, começaremos nosso culto de adoração a Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.